Meus amigos, eu gostaria de ver aqui com os irmãos sobre o ministério e a atuação da grande meretriz, a Babilônia, né, que é considerada como sistema religioso como um todo. E em especial, sistema da Igreja Católica, que começou em 312 com Constantino, imperador de Roma, que se fez passar por um cristão naquela ocasião, visto que os seguidores do Salvador estavam se disseminando e se multiplicando pelo império afora. E Constantino então idealizou matematicamente a agremiação desses grupos dentro do seu império. E aí ele detectou a amplitude e a imensa quantidade de cristãos, de seguidores do Salvador que estavam dentro do império, que estavam distribuídos longe do controle do império. E ele então passa um edito que ele se tornaria um cristão para que esses seguidores pudessem se aproximar do contexto de administração do seu governo. E quando ele assume isso aí publicamente, então ele consegue uma grande adesão dos fiéis ao governo proposto por Constantino naquela ocasião, que deveria guerrear contra Magêncio, que governava no sistema de tetrarquia. Magêncio estava no Ocidente, no Ocidente, em Roma, e Constantino estava no Oriente, em Constantinopla, que na ocasião não era Constantinopla, mas era Istambul, capital da atual hoje Turquia. É Istambul o nome dela. Na ocasião, Constantino denominou Constantinopla em homenagem ao seu governo oriental, o governo turco-otomano, onde ele se estabeleceu como um dos imperadores da tetrarquia de Roma. E no Ocidente estava em Roma Magêncio, que seria o seu rival. Constantino, idealizando voltar para a capital e estabelecer um governo forte, um império forte, teria que derrotar Magêncio. E aí então ele consegue a adesão dos cristãos e começa. E ali, depois desse episódio todo em que ele ganha a batalha, ele supostamente teria tido uma visão em que era determinado um sinal que se denominou depois o sinal das iniciais de Cristo, né? O nome grego do Messias, em que ele via o C, né? E o R, que no original significa Quirô. E então ele pinta esse símbolo nos escudos do seu exército, dos seus soldados, para que ele estivesse então representando, né, os seguidores de Yahushua, que é o Salvador. E aí ele vence a batalha, e desde então começa-se, né, um estabelecimento sólido do Império de Constantino, com a adesão, né, dos cristãos. E aí ele consegue então estabelecer que as demais religiões teriam que aderir ao cristianismo, ou estariam no mínimo abaixo ou inferiores ao cristianismo, porque o Deus dos cristãos era o Deus da vitória de Constantino. E aí então criou-se esse sistema que hoje se denomina Católico Apostólico Romano. E Constantino foi então como que o primeiro papa, porque ele tinha o título herdado, né, dos gregos, pela língua, a língua dos caldeus, que era o aramaico, o título de Pontifex Maximus. Então ele continuou com esse título, que significava o Summus Pontífice, ou, né, o sumo imperador, ou o sumo papa, que hoje é considerado como o papa, o príncipe ou o rei, né, do sistema papal, sistema romano.
do Vaticano. E então aí começa a história do cristianismo. Esse sistema é considerado nas escrituras, aqui no capítulo 17 de Apocalipse, que nós vamos discorrer, com uma meditação aqui aprofundada, acerca de como vem atuando esse sistema e qual é a origem e a estrutura desse sistema. Se origina aí, mas esse sistema ele não nasce com Constantino. A Igreja Católica Apostólica Romana se inicia com Constantino. E depois os protestantes vão sair dessa igreja, desse sistema religioso, com o protesto de Lutero e Calvino em 1500 após Cristo, depois de Cristo. E assim, todo esse sistema religioso católico e protestante está fundamentado em Constantino. Mas o Império de Roma, com as crenças e crendices e a cultura de Roma, veio progredindo da Grécia e antes do Império Médio-Persa e inicialmente em Babilônia, que é a cidade originada na região das Torres de Babel. E quem estabeleceu a Torre de Babel foi Nirode. E Nirode, que significa rebeldia, ou aqueles que se revoltaram, se rebelaram contra o Altíssimo, ele estabelece o Império de Babilônia inicialmente. Esse império que nós vamos ler aqui no capítulo 17 está inicialmente descrito no capítulo 11 de Gênesis, com o controle e ascendência de Nirode. Vamos ler aqui no capítulo 17. E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas. Essa prostituta aqui é esse sistema universal que se estabeleceu como sendo a Igreja do Salvador, como sendo uma estrutura religiosa que apontava para o plano da salvação, né? O plano em que o Messias, o Salvador, né, de todos os povos, se estabeleceria como rei. Então ela roga para si esse título, né, de a grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas. O fato de estar sentada sobre muitas águas, você tem o discernimento e a descrição dos povos e nações. Porque todas as vezes que você vê a palavra águas, você tem a interpretação de povos ou nações, que basicamente são divididas por águas, rios ou mares, né? E essas nações são representadas por águas na Bíblia. Profeticamente são consideradas como águas ou muitas águas. Então são muitas nações. Ela está sentada sobre muitas nações. Ou seja, ela está estruturada, estabelecida, né, no controle de muitas nações. No capítulo 13, você pode recorrer aí no versículo 1, você tem a besta que sobe do mar. Essa besta que sobe do mar é a ascensão desse sistema religioso. Esse sistema em que os reis da terra, os povos, as nações estão envolvidos. E aqui diz que: e pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Essas cabeças ou chifres são sistemas de reis ou de reinos que estarão encabeçando ou mantendo ou conduzindo esse sistema religioso, essa grande meretriz. Ela está sentada sobre muitas águas. Ou seja, essa besta que sobe do mar, mar são nações ou povos, como nós dissemos. Ela tem 7 cabeças e 10 chifres. Isso aqui fala de reis ou reinos.
Essas 7 cabeças fala de uma estrutura fundamental em que ela atua de 7 maneiras, ou com 7 poderes, ou com 7 áreas de atuação abrangente sobre a Terra. Então, essas cabeças são áreas de controle. Você pode entender essas áreas como sendo, por exemplo, as culturas e atividades humanas, seja a política, seja as finanças ou economia, seja a educação e cultura, seja esportes e lazer, seja ciência, certo? Esporte e entretenimento, a ciência e as artes. Então são áreas, ou mesmo a religião, são 7 áreas de atuação em que ela está assentada. Ela está assentada sobre muitas águas e ela tem 7 cabeças. Se você pega essas 7 cabeças, ela vai reincidir aqui no capítulo 17, essas 7 cabeças, no versículo 7 do capítulo 17 diz: E o anjo me disse: Por que me admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta. Essa que nós acabamos de ler no capítulo 17. E essa mulher do capítulo... Aliás, a besta do capítulo 13 que nós lemos, que ela sobe do mar, tem 7 cabeças e 10 chifres. A mulher do capítulo 17, que tinha 7 taças, esse anjo que aparece diz: Vem mostrar-te a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Versículo 2: Com a qual se prostituíram os reis da terra. Esses reis que se prostituíram, se você volta à besta, que sobe do mar aqui do capítulo 13, que colabora com a mesma mulher que está sentada sobre muitas águas. A besta, ela sai da água, veja, né? E pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta. Então essa besta que sobe do mar, ela vai conduzir a grande prostituta, que ela está sentada sobre muitas águas. Ou seja, a besta são os reis, os povos. E a mulher assentada sobre essas águas, muitas águas, que diz no capítulo 17, a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Então ela está sentada sobre a besta, ou sobre povos, reis e nações. Ela está fundamentada, estabelecida sobre muitas nações. E aqui no versículo 7, né, então o anjo aparece e diz: Porque admiras, eu te direi o mistério, diz ao apóstolo João, o mistério da mulher e da besta que a traz. Então a mulher está sentada sobre a besta, que são povos, os reis, líderes mundiais que estão encabeçando, né, essa mulher, ou esse sistema religioso. Eu diria o sistema papal, o pontificado de Roma, a pessoa do Papa. Então ele está sendo conduzido por muitas nações. Ele tem um controle, uma projeção em cima dos reis e poderosos e nações da terra, no qual ele, ou esse sistema religioso, católico, apostólico, romano e as demais instituições que estão ligadas ao catolicismo, pelo protesto de Lutero e de João Calvino. Então, todo esse sistema religioso, incluindo os evangélicos, estão relacionados com a besta, porque estão em cima da besta, estão controlando nações. Hoje tem igrejas evangélicas por toda parte. Em todas as nações do mundo, os evangélicos se infiltraram, assim como o catolicismo. Então, esses dois tipos de segmentos, eles têm uma mesma característica. Eles estão aliançados e relacionados com os reis da terra. Eles estão encabeçando os reis da terra. Políticos, líderes os mais poderosos
de uma nação estão dentro de igrejas. São membros, são líderes, pastores ou deputados que estão ligados ao sistema religioso. No Brasil, por exemplo, nós temos Cila Malafaia, conselheiro, né? E o Fanini, conselheiro lá do presidente Lula, no seu governo. No governo da Dilma, com certeza, tem outros aliados que estão ligados diretamente ao governo. E uma série de senadores e de deputados federais e estaduais que estão relacionados dentro das igrejas. Então, hoje nós vemos uma influência católica e evangélica muito grande sobre a terra. Então é nisso que se consiste essa palavra. A grande prostituta e por prostituta nós entendemos uma adulteração ou uma perversão da fidelidade ou do casamento original. Nós devemos entender isso como sendo uma admissão de corrupção, de impureza, de contaminação, que está descrita aqui no cálice dessa prostituta. Ela diz o versículo 2, com a qual se prostituíram os reis da terra e os que habitam na terra. Então, entre os povos também. Não só os reis, os líderes, mas os povos que eles governam. Estão dentro desse sistema. São evangélicos ou católicos, predominantemente no mundo. O cristianismo é a maior religião do mundo. Né? Já ultrapassou o islamismo. Então, é uma religião muito influente no mundo inteiro. E onde o catolicismo chega os evangélicos também. De uma forma ou de outra, tem uma certa proximidade com os católicos, porque falam do mesmo Salvador. Mas, porém, dentro dessa estrutura está caracterizada a prostituição ou a infidelidade, que eu classifico como sendo um serviço prosmíscuo, um serviço pervertido ou desviado ou desvirtuado da verdade. É um serviço contaminado, um serviço não exclusivo, fiel, puro, legítimo, original, como fora a igreja que o mestre estabeleceu. Que ela era isenta de contaminação. Ela não tinha aliança com Roma, ela não tinha aliança com o imperador romano, ela não tinha vínculo com outras religiões, ela não tinha vínculo com o papado posterior de Constantino. Quando em 312 Constantino estabelece o catolicismo, essa igreja original dos apóstolos já não era a mesma. Já havia uma contaminação por influências de povos que estavam já dentro, né, da igreja, com suas características de paganismo, de culto a outros deuses, de cerimônias e liturgias pagãs que não glorificavam o reino do Altíssimo. Quando Paulo conversa aos Coríntios acerca, por exemplo, da ceia que eles comiam, você já vê ali a ceia de Mitra, um paganismo, né, que depois vai se estender para dentro do catolicismo com esse cerimonial da hóstia. Eles ali já estavam ligados só à comida, à bebida e não tinham um verdadeiro significado do corpo e do cálice ou do sangue de Cristo, ou do Mestre, o Salvador. Eles já estavam ligados mais à comida, ligados mais a uma liturgia, a um momento, a um ajuntamento, do que a um verdadeiro compromisso de aliança. O Mestre diz no capítulo 6, versículo 53 de João: aquele que não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo no meu sangue, no meu corpo. Então, comer e beber o corpo do Mestre, se você vê ali no contexto do capítulo 6, ele fala do pão vivo que desceu do céu. E aí, quando ele fala de comer a sua carne e beber o seu sangue, ele está falando de um compromisso em que os seguidores ou os adeptos estariam sendo satisfeitos e revestidos de vida dentro da sua vontade, dentro do seu modelo. Os seguidores seriam semelhantes ou buscariam o mesmo modelo de vida. Isso é comer, isso é se alimentar. Você nota, por exemplo, um comportamento que traduz muito bem essa ideia. Alguém disse que o ódio alimenta a vingança, né?
Uma pessoa, por exemplo, que perde um parente, um pai que foi morto, e esse indivíduo ele não tem o temor, não serve ao Salvador, e ele começa então a amargar aquele ódio, aquele desejo de vingança. Ele vai perseguir, ele vai viver, ele vai planejar, ele vai friamente calcular o momento, o dia e o tempo e a hora em que ele vai se deparar oportunamente com aquele criminoso que matou seu pai ou a sua mãe. Porque ele quer vingança, ele tem sede de vingança. Então ele se alimenta daquele ódio se torna um alimento para ele. E ele vive um cara assim frio, calculista, um cara insatisfeito, perturbado, revoltado, até que ele possa calcular, planejar e chegar o momento de ele vingar, né, o criminoso, aquele que é o motivo do seu ódio. Isso nós já vimos em larga escala se repetir na história dos relacionamentos dos homens. Pessoas até mesmo que são conhecidos ou que foram conhecidos nossos, que hoje estão presos ou que se destruíram por conta desse comportamento. O ódio ele alimenta o desejo de vingança. E assim, nós temos um exemplo claro do que é se alimentar do Senhor ou do seu corpo e da sua carne. É você se revestir de uma motivação, de um propósito, um comportamento semelhante àquele comportamento que o mestre viveu. Então você vai se alimentar dele, não do ódio desse exemplo que eu dei, mas agora você vai alimentar do amor, você vai se alimentar da fé, você vai se alimentar da vida do mestre. Todas as virtudes que o mestre viveu e demonstrou no seu modelo de vida, você vai viver. Então veja só, quando nós nos deparamos com a igreja real, original, legítima e insubstituível que o mestre estabeleceu, dizendo: essa é a minha igreja, eu vou edificar, ela não vai ter comunhão com o inferno, ela vai empurrar o inferno porta dentro. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa igreja que os discípulos viveram, né, e morreram pelo cálice do Senhor, ou seja, pelo mesmo sofrimento que o Senhor sofreu, eles de outra forma, mas perdendo a sua vida também sofreram. Então esse é o cálice. Quando determinada vez chega a mulher de Zebedeu com seus filhos, Tiago e João, que eram irmãos, até a presença do mestre, ela diz: mestre, manda com que no teu reino mande com que os meus filhos, um sente à direita e outro à esquerda. Ele olha para ela e diz: mulher, você não sabes o que falas. Aí ele se reporta aos discípulos e pergunta a esses dois filhos: vocês poderão beber o cálice que eu hei de beber? E serem batizados com o batismo que eu sou batizado? Eles dizem afirmativamente sim. E ele confirma: de fato vocês serão batizados com o batismo que eu sou batizado e beberão o cálice que eu hei de beber, que era a sua morte e sacrifício, mas o assentar-se à minha direita não me pertence. Então ali ele retrata uma outra simbologia, que no momento ele não tinha todo o entendimento acerca do que iria acontecer, porque ele estava humanamente encarnado para viver um propósito até o tempo da sua morte e ressurreição. Mas ele já confirma que eles viveriam na mesma dimensão de fé e de vida. Ele vivia em prol do Pai. Lembra que ele disse: a minha comida tenho para comer, que vós não tendes. A minha comida é fazer a vontade do Pai que está no céu e realizar o seu propósito. Então a comida desse corpo, desse cálice, desse pão que o mestre daria, que era o pão vivo e desceu dos céus, seria um modelo de vida que nós viveríamos pela vontade dele, o propósito dele. Entende? O comportamento, a conduta, o modelo dele, os ensinos dele. Isso é comer e beber o corpo dele. Não é você comer uma ceia mitraica, que é referência a um deus pagão, né, dos gregos, que eles comiam e bebiam, né, o sangue de um boi determinado que Mitra matou, que se tornou um deus e que agora passou-se a celebrar também em determinadas religiões que vêm para o seio da igreja com os gentios e começa a corromper o cristianismo. E no catolicismo a hóstia já contém o vinho e o pão supostamente ali mesclado, completamente fora daquele cálice, daquele pão que o mestre comeu uma única vez quando estava celebrando com seus discípulos a Páscoa. Não tinha cordeiro morto porque ele era o cordeiro pascal que iria ser morto. Então veja,
esse sistema religioso que está aí hoje estabelecido, ele é um sistema prostituta, ele não é um sistema original. Ele não vem unicamente comprometido e relacionado com o Salvador, com o modelo do mestre, o padrão de vida do mestre, mas admite-se uma vida prosmíscua, uma vida infiel, uma vida tolerante, conivente com o mundo, embarganhada e conchavada e aliançada com os reis da terra. Então essa é a grande prostituta, ou seja, é adúltera, é pervertida, é corrupta, é infiel. E diz que com o qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Então aí está, né? É uma igreja que cresceu, é um sistema que cresceu, saindo do catolicismo, expande-se com o protestantismo e está aí mantendo o modelo da infidelidade e do não verdadeiro e total compromisso com o Salvador. Hoje, os líderes religiosos, evangélicos, que supostamente são descendentes do protesto de Lutero, você nota que Lutero protesta, Lutero ele fixa as 95 teses, que eram coisas limitadas, era mais uma busca, estava relacionado mais com uma busca de autonomia, independência em relação à liturgia pesada e maçante, com todo aquele aparato de sacrifícios e práticas, né, abusivas de vendas de indulgência e outras coisas, mais sacrifícios que os padres e monges praticavam, e Lutero protesta contra aquilo. Mas tem pouca relação com as doutrinas mestras e legítimas do Salvador, de um compromisso e de uma vida ligada intimamente ao modelo que o mestre viveu. Lutero não entrou nesse assunto. Lutero só protestou em relação à liturgia e o comportamento religioso da sua época, que era maçante e pesado. Ele estava complexado, ele estava incomodado. Ele subia escadas de joelho, ele pagava indulgência de toda sorte para ver os seus pecados purificados. Ele era um camarada que autenticamente queria uma libertação, mas que precisava romper com aquela liturgia pesada e maçante para ter um fôlego a respirar, para ter um momento de alívio. Na verdade, foi essa a intenção das 95 teses de Lutero. E Lutero morre como um padre dentro de um sistema religioso. Aí agora, na nacionalidade oriunda, na Alemanha, com o apoio do rei, né, e o Império da Alemanha, ele então morre ali, mas dentro de um sistema litúrgico e religioso daquele lugar. Ele não se ausentou dos prédios e da liturgia católica. Então não é possível você conciliar os evangélicos hoje como protestantes que revolucionaram e voltaram às origens do evangelho. Não voltaram. Para voltar às origens do evangelho, nós temos que sair de dentro dos prédios, sair de dentro dos templos, sair de dentro do bojo, do conteúdo de Babilônia. Veja, hoje os líderes, eles estão coniventes. Eles pregam coisas e doutrinas que concordam com o pecado. Eles dizem o tempo todo, irmão, nós não somos como Jesus, nós não podemos ser perfeitos, porque todo mundo é pecador, não é? Ninguém é perfeito, perfeito é só lá no céu. Então eles estão dizendo que aquele pão e aquele cálice que o mestre oferece aos seus discípulos, havia uma multidão, e eles se retiraram, porque não suportaram essa doutrina, esse ensino, esse ultimato, essa aliança, né, do compromisso com o mestre, de vida com o mestre. Aí ele sai, e os poucos que sobraram entre os 12, o mestre pergunta, vocês também querem ir? Né? Pedro toma a palavra e diz, olha mestre, para onde iremos nós se só tu tens as palavras de vida eterna? Então era um sermão duro de engolir, né? Os discípulos próprios dizem, olha, duro é esse discurso. Então o mestre fala, vocês querem ir, vocês vão também. Porque comigo é assim, tem que ser sim, sim ou não. Ou é tudo ou é nada. Ou você entra na porta estreita ou na porta larga. Ou você segue pelo caminho largo ou pelo caminho estreito. Ou você ganha o mundo e perde a sua alma, ou faz ao contrário. Abandona esse mundo, né? Não ameis o mundo, e nem o que o mundo há, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne e do pecado e cobiça dos olhos, não vem do Pai, mas do mundo.
O mundo perece as suas concupisções. Aquele que faz a vontade, veja, novamente o alimento do mestre. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus e realizar o seu propósito que ele me enviou. Então nós temos que seguir esse modelo, irmãos. Nós temos que buscar, em primeiro lugar, o reino dos céus e a sua justiça. Nós não podemos estar confinados dentro de um prédio, de uma liturgia, de um estatuto, de um sistema humano, né? Onde há pedras sobre pedras, ou homens sobre homens. O mestre disse que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, novamente, nós precisamos ter um compromisso autêntico, original e verdadeiro, como dos apóstolos e dos profetas da antiguidade, que viviam exclusivamente para o propósito do eterno, para a lei do eterno, para o compromisso com o eterno, e não com os reis da terra, não com Baal, com os reis e com os ídolos de Babilônia, ou da Grécia, ou de Roma, ou das igrejas. Porque hoje há dentro das igrejas um monte de ídolos, cantores. Os próprios pregadores, pastores são insubstituíveis e absolutos. Sempre dão a palavra final, são tiranos, são Nirodes, que controlam e dominam em nome de uma torre e de um nome célebre que nos conduz até o céu. Ou seja, não há verdadeiramente, meus queridos, fidelidade em Babilônia. Então essa mulher assentada sobre muitas águas, que é o sistema católico romano, com os protestantes, se enquadra perfeitamente nessa característica da promiscuidade e infidelidade comportamental e doutrinária. E isso nós precisamos entender para que nós possamos nos desatarmos de Babilônia. O Senhor vai dizer aqui um pouco mais à frente, ultimando o povo a sair de Babilônia. É uma profecia que Jeremias disse no capítulo 50, versículo 8 do seu livro, e que Isaías também reitera: saí dela, povo meu. É para nós nos afastarmos, nos retirarmos. Sair como bodes rebeldes. Se você começar a entender isso e na prática você começar a fazer voga desse assunto, você vai notar que você vai ser considerado rebelde. Você vai ser considerado um desobediente, um desequilibrado, um louco, qualquer outro adjetivo, que menos um legítimo seguidor do Salvador e um primitivo cristão seguidor de Cristo junto com os apóstolos. E isso você não vai ser considerado. Mas um rebelde, né, um bode, você vai ser considerado. O sistema vai te chamar de falso profeta, de bode e tudo mais. Na verdade, você que é o verdadeiro. Isso que o sistema chama de falso é o verdadeiro. E esses que estão aí idolatrados, enriquecidos com a gordura e a lã das ovelhas, enaltecidos e exaltados como estrelas, com seu brilho, com a sua glória, é que são os falsos líderes e apóstolos. Mas veja, o mundo jaz no maligno, então a maioria apela positivamente para esse sistema que está aí. E esse sistema, ele é aplaudido, ele é bajulado. Você nota aqui um pouco à frente que o povo, no capítulo 13, a besta do capítulo 13, ela será adorada. Diz que ela terá uma imagem e que as pessoas vão adorar e vão prestar homenagem e adoração a essa imagem. Diz aqui que, versículo 2, a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono e grande poderio. Então aqui você vê aqui na prática a descrição do assento ou da ascendência desse sistema religioso, dessa falsa igreja, saindo do mar, saindo das nações, dos reis. E quando no versículo 2 está falando leopardo, está dizendo urso, está dizendo leão e depois dragão, é a ascendência da visão de Daniel, que viu aquela estátua que a cabeça era de ouro, o peito de prata, o ventre de bronze, e as pernas e pés de barro e ferro. Está dizendo respeito a um sistema crescente de governo e controle mundial, começando com Nabucodonosor, na Babilônia, passa-se para os Medo e Persas, depois vai para Alexandre o Grande com a Grécia, se expandindo, e por fim Roma, que é representada com os pés de ferro e barro naquela estátua. No capítulo 7 do livro de Daniel, ele vai descrever ali também essas mesmas figuras.
o Apocalipse é uma extensão das profecias de Daniel. E em Daniel fala também desses animais, né, como sendo poderes ou reinos. E aí, veja só, esses reinos vão, juntamente com o dragão, dar o seu poder e poderio, grande poderio à besta, que é essa igreja. Então hoje o Papa, a Igreja Católica, bem como os evangélicos, que têm um total benefício, juntamente com o catolicismo, muito mais agora com a aliança do ecumenismo, eles têm o poder e o controle mundial, o poder político-religioso. Essa besta aqui, que sobe do mar, ela descreve um poder político-religioso. E ela se repete aqui no capítulo 17 de Apocalipse, com mais característica, com mais qualidade. E o versículo 5 diz: na sua testa estava escrito o nome mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. É um assunto muito vasto que envolve aqui um dia inteiro, um mês, um ano. Olha, eu estou discorrendo acerca desse assunto com mais foco e enfoque há 2 anos. E tem muita coisa que ainda está por vir e ser compreendida que nós não fazemos ideia. Porque na medida que o anticristo está se aproximando, esse sistema está se estabelecendo e ganhando forças, com o ecumenismo, com as alianças, né, com a agremiação, a aglomeração, a união dessas igrejas, as associações de pastores estão crescendo, com o apoio agora de um capital maçom, há de se estabelecer e se expandir com maior força. Isso vai crescer até a culminação, né, do iníquo ou o anticristo que haverá de sentar num trono sobre essa terra para receber adoração e louvor e glória. E aí já não se considerará mais esse livro como o livro que contém as escrituras, a revelação da vontade do Eterno, e já não se considerará mais o nome Yahushua HaMashiach, o Salvador, que hoje ainda é considerado dentro das igrejas evangélicas, e nessa ocasião já não vai ser mais considerado. Os dias, né, dos evangélicos sobre a terra estão contados pelo sistema. Eles sabem dia e hora em que haverá a posse do anticristo. E depois da posse do anticristo haverá uma lei marcial. Né? No capítulo 13 aqui fala do selo ou da marca da besta, que diz respeito não só a um chip que já está circulando em alguns lugares, mas que é um comportamento e um conteúdo de vida prática na sociedade e dentro das religiões que aspiram um governo único mundial, a New World Order, ou a nova ordem mundial, ou a ascensão do anticristo. Isso está por vir, já está em voga no mundo inteiro, os países de primeiro mundo todos estão pedindo um governo único mundial, a ascensão de um governo líder máximo com um único exército para eliminar guerras e divergências e barreiras alfandegárias. Na Europa, por exemplo, já existe, né, o euro ou a circulação nacional, continental. Você hoje, como cidadão europeu, você circula livremente em qualquer nacionalidade. Você pode ser francês, você recebe uma carteirinha com título de cidadão europeu. Você pode circular em qualquer nação, você já não é só francês. Você é francês de nacionalidade e de língua, mas você agora tem uma ascendência continental. Agora imagina isso se ampliando para o mundo. Cidadão mundial, cidadão global. Esse é o plano do governo do anticristo, em que ele vai te dar uma marca, uma autorização, um modelo de vida, e esse chip, né, com a característica de todo esse império terreno anticristão, dará autonomia para você circular, ir e vir. E diz o texto, se você for ler aqui em Apocalipse, diz que essa permissão, aqui no capítulo 13, ela será dada para que ninguém possa ir ou vir sem que tenha essa marca. Então, se você não tiver essa marca, você não pode ir. É a besta que sai da terra, que é o falso profeta, né? Que é um sistema argumentador, um sistema doutrinador falso, que está aí hoje dentro das igrejas, que os evangélicos e que o contexto religioso considera como verdadeiro. Quem é hoje um pregador?
é alguém que está num Gideões, ou alguém que está num holofote, é um Silas Malafaia, é um Macedo, é alguém que está projetado na mídia. Isso não é verdade. Então eu concluo com essa análise, que Babilônia hoje é o sistema religioso e Babilônia já está se estabelecendo para um governo mundial em que o anticristo vai se sentar no templo de Deus para receber adoração. Ou seja, vai sentar no coração das pessoas, vai se levantar sobre a terra e vai ser aceito e vai ser aplaudido por todos os movimentos gospel e religiosos que estão aí aliançados dentro do ecumenismo. Que você possa refletir a necessidade de sair para fora desse sistema, para você ser salvo e liberto desse sistema perverso, diabólico, né, que está estabelecido no coração e na mente das pessoas como uma marca, um selo que não pode ser extinto, que não pode ser tirado. Esse que recebe essa marca ou esse comportamento, esse selo, ele não pode receber a salvação porque o seu nome não é escrito no livro da vida, diz o texto. Então esses vão acolher o amor à mentira e vão ovacionar e aplaudir o governo do iníquo, o sistema da perversidade, da injustiça e da maldade, que já está aí no mundo estabelecido. Só se falta ratificar e oficializar-se, né, dentro das igrejas e dentro dos sistemas religiosos que aí estão. Então que você saia para fora conscientemente e busque revelação nas escrituras e continue a entender o que realmente se trata de evangelho original e primitivo e igreja verdadeira e original, para que você possa ser edificado como um templo para a morada do Altíssimo e a sua vida ser edificada na verdadeira fé, no verdadeiro fundamento da palavra e você ser salvo. Salvo dessa geração pervertida, salvo desse mundo caótico, desse sistema perverso, esse sistema prostituta que não cumpre o propósito do Senhor e não te lega a salvação pelo Salvador, mas uma morte, uma destruição e perdição pela vinda do anticristo. Então, que você